Culto Tenda Fazendinha. Que esta palavra seja de grande valia para a sua vida e que Deus te abençoe. Quantos creem no cuidado de Deus? Pode dizer amém? Maravilha, irmãos. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Está tão gostoso esse culto. Quando a gente se reúne, existe um poder tremendo de Deus. A gente sente uma atmosfera de glória. A gente sente uma presença maravilhosa do Espírito Santo. E isso nos estimula, isso nos move, isso nos dá um poder tremendo para nós continuarmos a nossa caminhada. Abra sua Bíblia na segunda epístola de João, no versículo de número 8. Vamos ler segunda epístola de João, lá perto do Apocalipse, né? Já quase ao final da Bíblia. E nós vamos fazer a leitura deste texto bíblico, segundo livro de João, ou segunda epístola de João, capítulo, não tem capítulo, né? Só o versículo de número 8. E daí, Dudu, tudo bem, Dudu? Deus te abençoe. Se você puder me ajudar um pouquinho, melhorar o som para mim de retorno, tá bom? Amém? Deixa Deus te usar. Aí, sim, tá ficando bom, tá bom? Quantos encontraram o texto? Pode dizer amém? Diz assim o texto, segunda epístola do apóstolo João, versículo de número 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Quantos podem dizer, eu quero receber o inteiro galardão? Amém. Tome assento. Essa palavra nós havíamos ministrado em um culto de segunda-feira, e eu senti da parte de Deus repetirmos e nos aprofundarmos um pouco mais nesta palavra. É uma palavra muito importante e que fala sobre galardão. O texto bíblico aqui nos está falando sobre o galardão. O que é o galardão? O galardão é um prêmio, né? O galardão é uma recompensa. Todos aqueles que passam por uma competição, que passam por um torneio, por algum empreendimento, eles esperam receber um prêmio, esperam receber uma recompensa. Nós todos temos dentro de nós isto. É por isso que cada dia você se motiva a levantar cedo e a ir de repente para o seu trabalho, para a sua atividade laboral. E você, claro, tem prazer, porque o trabalho que a gente executa nos dá também um prazer, nos dá também um sentido de realização, nos dá também um sentido de prazer. Mas, além de tudo, o que te estimula a se levantar cedo, e alguns levantam muito cedo, né? Eu estava conversando com uma irmã, eu estava dizendo que eu me levanto de madrugada, me levanto às 6 horas da manhã. Ela disse, isso não é madrugada, né? Eu me levanto 3 horas da madrugada, né, irmã Luciana? Irmã, os irmãos mesquitas, né? Isso não é nada. Então, o que nos motiva a de repente nos levantarmos cedo, irmos trabalhar, claro que aquela sensação de realização, mas principalmente quando chega no final do mês ou no começo do mês, ou aqueles que recebem por semana, por quinzena, ou por período, como os vendedores que recebem no faturamento da venda, né, Wesley? Aí dá aquela sensação maravilhosa quando recebe a recompensa do seu trabalho. Então nós nos motivamos, na verdade, irmão Cristiano, de uma certa forma, por uma certa recompensa que nós recebemos, por um galardão. Mas o apóstolo João está sendo usado por Deus para falar uma palavra de advertência. A primeira palavra de advertência que nós encontramos nesse texto é no começo.
ele diz assim: olhai por vós mesmos. Para quê? Para que não percamos o que temos recebido, ou que temos ganhado. Queridos irmãos, a verdade é que nós temos que vigiar para nós não perdermos aquilo que nós já temos recebido da parte de Deus. Veja bem, em Apocalipse tem uma palavra no capítulo 3 ali que diz assim, que nós devemos cuidar bem para não perdermos a nossa coroa, né? Nós temos que tomar muito cuidado para nós não perdermos a nossa coroa. Coroa fala de recompensa. E nós temos que estar atento, porque muitas vezes Deus tem nos dado, Deus tem nos presenteado, Deus tem nos presenteado coisas maravilhosas, porque o presente aqui, o galardão, a recompensa, não é somente o galardão e a recompensa na eternidade. Ei, escute aqui, olhe para a minha gravata vermelha, né? Não é somente a recompensa no céu, porque nós todos sabemos que no céu nós seremos recompensados. Quantos esperam essa recompensa? Diga amém. Todos nós esperamos a nossa recompensa no céu. Mas, veja bem, irmã Adriana, vamos esperar só a recompensa no céu? Será que Deus não tem também para nós aqui, nesta terra, nesta vida, recompensas? Será que Deus não tem aqui nesta terra bênçãos para nossas vidas? Será que Deus não tem aqui algo maravilhoso, presentes maravilhosos que Deus tem para dar na nossa vida? Deus tem. Mas nós temos que tomar cuidado, o apóstolo João está dizendo, irmão Gonzaga, para nós não perdermos aquilo que nós já temos recebido da parte de Deus. Deus tem te dado uma salvação maravilhosa e preciosa. Quantos podem agradecer a Deus por isso? Diga amém. Deus tem te dado uma família, Deus tem te dado um trabalho, Deus tem te dado uma igreja para você congregar, Deus tem te dado amigos para você se relacionar, Deus tem te amparado com saúde, Deus tem te presenteado de muitas coisas maravilhosas. Será que você tem noção de tudo aquilo que Deus tem te dado e tem reconhecido que tudo isso vem da mão de Deus? Que isso não é pelos teus méritos próprios, não é porque você é inteligente, não que não seja, não é porque você é bonito, não que não seja, não é porque você é talentoso, não que não seja, mas é pela graça e pela misericórdia de Deus que você tem recebido tudo aquilo que você tem. Você tem recebido da parte de Deus. Mas o apóstolo João está dizendo, cuidado para você não perder aquilo que você já ganhou. Ah, não, pastor, o que Deus me deu, o que é de Deus e Deus me deu, ninguém tira. Olha, cuidado, tome cuidado, porque o que acontece é que a gente pode perder por negligência, por descuido, por de repente não tomarmos conta devidamente e apropriadamente daquilo que Deus tem nos dado. Deus pode tirar, não é que Deus tira, é que nós perdemos. Nós perdemos por nossa negligência. E o apóstolo João está dizendo, tome cuidado para você não perder aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Mas alguém diz assim, não, mas olha, o que a gente recebe da parte de Deus, a gente não perde. Mas veja bem, Saul não recebeu o reinado para reinar? Sim ou não? Ou foi o diabo que deu para ele? Foi Deus que deu para ele. Foi Deus que escolheu Saul também. Mas o que aconteceu? Ele perdeu o reinado, porque ele não soube administrar aquilo que Deus tinha dado para ele. Se você for perguntar para Esaú, por exemplo, Esaú não tinha recebido também de Deus, porque ele era o primeiro a ter nascido, ele era o primogênito, ele era o que tinha direito a ser o patriarca, a ser o próximo patriarca, a receber a bênção de Deus através do seu pai Isaque, a bênção de Abraão, de Isaque. Poderia ser chamado assim, o Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Mas ele perdeu o direito de primogenitura, porque ele foi descuidado. O que dizer de Judas, que teve a oportunidade de estar caminhando com Jesus, aprender da boca do Senhor Jesus, conviver com Jesus, ver os milagres de Jesus, e eu tenho certeza que até mesmo ajudar nos milagres de Jesus.
Porque quando Jesus liberou aqueles 70 de 2 em 2, com certeza Judas estava ali também. Quando os discípulos iam expulsar um demônio, ou de repente realizar alguma coisa, Judas também estava com eles ali. Mas ele perdeu a oportunidade, porque ele não reteve aquilo que o Senhor Jesus tinha dado para ele. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para não perder aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém ou não amém, irmãos? Agora a Bíblia está falando de um inteiro galardão. E a reflexão que eu faço é que se tem inteiro galardão, pode existir então um galardão pela metade. Um meio galardão, né? Nós podemos ver aqui que de repente um galardão perdido, que de repente o apóstolo está falando, cuidado para você não perder aquilo que você ganhou. E se tem um galardão inteiro, de repente tem um meio galardão. Irmão, você quer meio galardão ou você quer galardão inteiro? Quantos querem galardão inteiro? Pode levantar a mão e dizer amém? Então nós temos que entender a palavra do Senhor quando Ele está se referindo aqui a esta palavra. E isso está muito intrinsecamente relacionado com a questão da honra. Nós temos que manifestar a honra. Deus tem nos colocado aqui nesta terra para nós manifestarmos a honra. Deus quer que a gente manifeste honra. O que é honra? Honra é reconhecimento. Honra é valorização, honra é você recompensar, é você de repente reconhecer uma pessoa, que essa pessoa verdadeiramente é uma pessoa enviada por Deus. Eu gostaria de ver um outro texto bíblico com os irmãos, para nós evidenciarmos bem isso e deixarmos bem claro sobre o que Jesus disse sobre a questão da honra, porque na honra está o galardão. Muitas vezes a gente pergunta como é que nós vamos receber a recompensa e vamos receber o galardão. Isso está muito relacionado com a questão da honra. Abra a sua Bíblia. Quantos trouxeram Bíblia? Pode dizer amém. Se você não trouxe Bíblia, se aproxime de um crente que está do seu lado. Mateus capítulo 10 e o versículo de número 40. Um texto bíblico aqui que fala sobre o que o Senhor Jesus disse sobre a questão de galardão. Esse texto bíblico vai falar sobre galardão. E vai falar sobre 3 níveis de galardão, que eu gostaria de somente dar uma introdução nessa palavra, e simplesmente para nós conhecermos um pouco mais sobre este assunto tão importante que é galardão. Deus não quer que você perca o que você tem recebido, e Deus não quer que você perca o galardão, porque o galardão é a recompensa dos vencedores. Capítulo 10 de Mateus e o versículo de número 40 e 41. Quantos encontraram, pode dizer amém. Acompanhe a leitura comigo na sua Bíblia. Olha lá, diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o quê? Galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E 42, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. 3 vezes Jesus usa a palavra galardão. E são 3 níveis aqui. Então eu posso entender que para você receber o galardão completo, você tem que obedecer esses 3 níveis de honra. Estas 3 pessoas aqui que você precisa honrar. Você precisa honrar o profeta, você precisa honrar o justo e você precisa honrar o pequenino. Então, o que é honrar? Honrar é respeitar, honrar é considerar, honrar é reconhecer, honrar é recompensar. Agora, quais são esses 3 níveis? Os 3 níveis de honra, de reconhecimento. A primeira que Jesus fala é o galardão do profeta. Quem é o profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta do Antigo Testamento, ele tinha uma
uma característica muito importante. Ele tinha os seus ouvidos para Deus e a sua boca para o povo. Ele ouvia o que Deus falava e ele falava para o povo o que Deus estava falando para ele. Então, hoje, quem seriam os profetas? E aqui não está falando necessariamente somente do profeta, porque alguém pode dizer, então, eu tenho que honrar aquele que é usado com o dom de profecia. Não exatamente, né? Está falando do profeta, é aquele que é enviado por Deus. Um profeta pode ser um obreiro, um profeta pode ser o pastor da igreja, um profeta pode ser alguém que Deus envie na sua casa para ser bênção na sua vida, para trazer uma palavra ao teu coração, para ministrar uma necessidade específica no teu coração. Um profeta pode ser o teu pai quando te dá um conselho, um profeta pode ser a tua mãe que te dá um conselho, uma orientação, um profeta pode ser um professor que de repente te diz uma palavra de orientação. Um profeta pode ser até mesmo um conselheiro que te dá um conselho, alguém mais maduro, alguém que tenha mais condições ou um nível mais elevado que o seu de maturidade, de espiritualidade, de conhecimento, de hierarquia, e que de repente você manifesta honra a estas pessoas. E a Bíblia diz que se você manifestar honra a estas pessoas, você vai receber o galardão do profeta. Quantos querem receber o galardão do profeta? Pode dizer amém? Eu quero receber o galardão do profeta. Eu quero honrar aqueles que são meus superiores. Eu quero honrar aqueles que estão acima de mim, ou até mesmo aquelas pessoas que podem até mesmo estar debaixo de uma hierarquia pastoral, mas têm mais experiência para contribuir para a minha vida, para o meu ministério e para a minha vida espiritual. Eu tenho que honrar. E como eu honro? Eu honro reconhecendo esta pessoa. Eu honro recompensando, valorizando, colocando em evidência esta pessoa. Quando você faz isso, você está manifestando honra e com certeza você receberá o seu galardão. Agora, é importante nós falarmos aqui o seguinte: esse galardão é um galardão, uma recompensa, é um bem. É um bem de quem? É um bem do nosso Senhor. Amém? Esse galardão é um bem do nosso Senhor. Então esse galardão aqui não é para ímpio. Esse galardão aqui não é para o descrente, né? Porque às vezes as pessoas dizem, não, o fulano de tal lá deu um copo de água para um pregador que estava passando, ele vai receber o galardão. Não, esse galardão é para quem serve a Deus, para quem é propriedade de Deus, aqueles que estão na casa do Senhor. Você é aquele que merece e que está concorrendo para esse galardão. Você pode dizer amém, meu irmão? Então, o Senhor Jesus disse que deve honrar o profeta para receber o galardão do profeta. Então, quem é o profeta? O profeta é todos aqueles que têm níveis acima de nós. Um professor lá na faculdade, por exemplo, pode ser, num sentido, um profeta, porque ele é um superior. Mesmo que ele não seja crente, mesmo que ele não sirva ao Senhor, mas ele é uma autoridade, ele é um superior. O presidente da república não é crente, não serve a Deus, mas a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E quando você está se submetendo a esta autoridade, você está automaticamente se submetendo a Deus. Então você terá também a tua recompensa, o teu galardão. Mas esse galardão não é somente na eternidade, é aqui também. Porque existem pessoas, por exemplo, que não prosperam no seu trabalho porque ele não honra seu patrão. Ele não honra o seu chefe, ele não honra o encarregado, ele não honra o supervisor. O que ele faz é falar mal, criticar, murmurar. O que mais nós temos no nosso país, irmãos, no nosso Brasil aqui, infelizmente, é crítica e murmuração e reclamação. Você quer ver o povo ter um argumento? Pode ver, curitibano, inclusive, não gosta muito de conversa, mas começa a conversar com ele, você já puxa a conversa com ele. A primeira maneira de puxar a conversa é falar, poxa, mas está uma palhaçada esses políticos mesmo, né? Mas que roubalheira, viu quantos ministros que caíram e não sei o quê, olha o PT, pensei que o PT não sei o quê, começa a falar do PT e começa a meter, né, como diz no verbo popular, meter o pau na turma, né? Falar mal, criticar, murmurar. Irmão, isso é a atitude de um crente?
É uma atitude de um crente, irmão, sim ou não? Não, e por que você faz então? Você que falou não, faz. Espírito de revelação está vindo agora. De revelamento, né? Vou revelar agora, vou começar a revelar mais do que Kodak e do que Fuji. Vou revelar agora igual aquelas reveladoras de agora digital, né? O negócio está chique, né? Então, irmãos, por que a gente faz isso? Porque é uma tendência do mundo, mas nós estamos nos contaminando com o mundo. E nós temos que acabar com isso. Se você quer ser abençoado no seu trabalho, se você quer ser abençoado na tua faculdade, se você quer ser abençoado lá no teu trabalho, não fale mal do teu patrão, não critique o teu patrão, não critique o teu empregado, o teu encarregado, o teu supervisor, o teu gerente, não fale mal dele, não fique reclamando, murmurando dele. Não, honre ele, porque se você honrar ele, você vai receber a recompensa do patrão, você vai se tornar patrão também. Se você honrar o chefe, você vai se tornar chefe também, porque você vai receber a recompensa do chefe. Então faça isso, na igreja também. Tenha esse critério de você honrar o líder, honrar o pastor, não porque sou eu, mas o líder da juventude, honra ele, o líder, o diácono, honra ele, o tesoureiro, honra ele, o secretário, honra ele. Se você está trabalhando de repente em um departamento da igreja e no departamento das mulheres, por exemplo, honra quem está sendo superior, quem é o líder, honra, valoriza, recompensa. Mas a tendência natural do mundo, o que é? Ah, não, isso aí é bajulação. Existe um outro termo pejorativo que eu não vou falar, mas os irmãos sabem, né? Eu falando aqui, você já sabe qual é, né? Então, a bajulação. Não é, daí a pessoa fala, isso é bajulação, é que nem a criança, coitadinha da criança, vai para a escola e de repente chega lá e quer agradar o professor, gosta muito do professor, leva uma maçãzinha para o professor. O que os outros alunos vão dizer? Ih, olha lá, olha o fulano de tal, e coloca aquele rótulo feio, né? O puxa, né? E tal. Tem que falar, né? E daí o que acontece? A criança fica toda envergonhada. E daí acaba indo por outro caminho. Então, o moderno hoje é o quê? Falar mal do professor, reclamar do professor, que esse professor é incompetente, que esse professor não é o quê. E por isso que a nossa educação está falida como está. Porque não há honra. Não há honra. Quer ver pessoa que não é honrada é professor. Coitado dos professores, sofre para arrebentar. Estão ali por uma vocação, não é verdade, mana? A mana até saiu já dessa área da educação, porque parece que não tem honra, não tem recompensa, não tem valorização. Aí o professor vai, dá duro, estuda, faz faculdade, faz pós-graduação, faz mestrado, aí chega numa turma de aluno que esses alunos não respeitam, não honra, não valoriza, a escola não valoriza, o diretor não valoriza, o Estado não valoriza, os administradores não valorizam. O que acontece? Essa pessoa se desmotiva e acaba abandonando o seu trabalho. Mas quando existe honra, irmãos, é um ambiente em que existe galardão, existe recompensa, existe satisfação, e Deus está nisso, irmão, em você honrar, em você abençoar. Então valorize, honre, abençoe. Um profeta aqui pode ser os pais. Tem filhos que pensam que essa palavra de honra ao pai é só quando ele é pequeno, quando ele é adolescente, quando ele é jovem. E alguém pensa que casou, aí acabou, né? E eles vão lá para a Bíblia, inclusive, dizem, não, deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne, então agora meu pai e minha mãe, que, né, fique para lá, e eu para cá. Tudo bem, a Bíblia diz mesmo que deve haver um corte, né? Terrivelmente contrário à palavra de Deus, quando a gente vê filhos que ainda ficam pegados no cordão umbilical do pai e da mãe. Esse dia eu fiz um casamento e no casamento falei assim, olha, nada de ficar com esse negócio de mãe, esse negócio, mãe, minha filha, você está casando, mas teu quartinho está aqui, viu? Tua caminha está aqui, se precisar. Eu falei, nada disso, quebra esse quarto aí, faz uma despensa, faz um quarto de bagunça, quebra essa cama. Não tem esse negócio de voltar para a casa do papai e da mamãe. Não tem, porque agora é uma só carne, é outra família. Tem que cortar o cordão umbilical, senão não vai para frente, não tem a bênção de Deus. Agora, isso não significa que não tem que honrar o pai, que não tem que honrar a mãe.
Tem filho que, olha, nunca dá um presente para o pai, nunca dá um presente para a mãe, nunca leva uma cesta básica lá, nunca leva uma carninha, nunca leva nada, só quer sugar do chefe e da patroa. Tem que honrar o pai, tem que honrar a mãe, porque senão você não vai receber o galardão do pai e da mãe, você não vai ser abençoado também na sua vida, porque existe uma semeadura. Aquilo que você está fazendo com o teu pai, com a tua mãe, os teus filhos vão fazer para você também, não vão te honrar. Mas Deus quer que você seja honrado nessa terra, e o Senhor quer que você seja recompensado, mas que para isso acontecer, você deve praticar a honra. E a honra não é simplesmente dizer, pai, como eu gosto de você. É levar uma carninha para ele lá, levar um bujão de gás, levar uma coisinha lá não para puxar, né? Não para ser um bajulador, mas para você honrar, reconhecer. Às vezes o pai nem precisa. Mas meu pai nem precisa, meu pai é bem de vida. Vai lá e abençoa ele, porque é uma maneira de você ser abençoado. Não é porque ele precisa, não. É você que precisa ser abençoado. Mas a maneira de você ser abençoado é você dar, é você honrar, é você reconhecer, é você semear. Amém ou não amém, irmãos? Então tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. Tem que fazer isso na vida dos seus pais, dos seus superiores, porque isso agrada ao Senhor nosso Deus. Mas não é só isso não. A Bíblia diz que para receber outro nível de recompensa, você tem que também honrar o justo. Quem é o justo? O justo é aquele irmão igual a mim. É aquele irmão no mesmo nível meu. É um irmão que, se eu sou cooperador, ele é cooperador também. Se eu sou um diácono, ele é um diácono também. Se eu sou um presbítero, ele é um presbítero também. Se eu sou um pastor, ele é um pastor também. Se uma irmã é do ciclo de oração, a outra também. É o congênere, do mesmo gênero. Nós temos que honrar também as pessoas que estão no mesmo nível nosso. Temos que reconhecer, temos que valorizar. Nós temos que amar. Nós temos que estar em aliança com este irmão. É o que a Bíblia diz, o mundo vai reconhecer em vocês que vocês são os meus discípulos, quando vocês se amarem um ao outro. Agora, tem como amar sem honrar? Tem como eu amar o meu irmão sem honrar? É fácil eu dizer, eu te amo, meu irmão. O negócio é quando chega na hora de honrar, quando chega na hora de reconhecer, quando chega na hora de você valorizar. Porque isso se faz com palavras, mas se faz com atitudes também. Tem pessoas que têm medo de parecer um bajulador e ele nunca fala nada de bom para o irmão. Nunca ele diz assim, olha irmão, você é importante para mim. E às vezes relembrar algum episódio, olha, quando eu vim um dia na igreja, eu estava muito triste, mas você sentou do meu lado e você me deu um abraço. Poxa, olha, aquele abraço foi tremendo, porque eu saí do culto aquele dia diferente por causa daquele abraço. Mas a gente não fala, a gente recebe e fica quieto. A gente não testemunha, a gente não valoriza, a gente não honra, a gente não recompensa, a gente não manifesta honra. Isso é negativo, você está perdendo a oportunidade de receber o galardão do justo, de reconhecer o teu irmão, reconhecer que o teu irmão é um servo de Deus, é uma serva de Deus, e você deve honrar esse seu irmão. Então, reconhecer a pessoa que está no mesmo nível que você. Agora, um terceiro nível de honra é honrar aquele que está num nível abaixo seu. É quando você é o patrão, e aí chega a hora de você honrar quem é teu empregado. Tem gente que não valoriza, tem gente que olha por cima, tem gente que passa num condomínio assim, a mulher está limpando lá, aquela senhora lá, que ninguém sabe o nome dela, e ninguém olha para ela, nem cumprimenta ela, nem diz bom dia para ela, nem pergunta, está tudo bem com a senhora? Isso é uma falta de honra para aqueles que estão abaixo de nós. E às vezes a gente acha que a gente tem que se relacionar só com pessoas igual a gente, só com pessoas superiores, porque eu quero crescer, então eu tenho que me relacionar só com as pessoas grandes. Não. Se você quer receber o galardão completo, você tem que se preocupar com o pequenino, você tem que se preocupar com aquele que está abaixo de você. Se você é pai, você tem que se preocupar com o teu filho. Não é só o filho que tem que honrar o pai, não. É
o pai que tem que honrar o filho também. É o pai que tem que abençoar o filho, é valorizar, é recompensar, reconhecer que é um presente de Deus para a vida do pai. Nós temos que aprender nesse nível. E quando nós falamos de igreja, qual é o nível que nós podemos ver essas pessoas? É de repente aquelas pessoas imaturas, é aquelas pessoas de repente difíceis de lidar, aquelas pessoas que qualquer coisinha estão ofendidas, é aquelas pessoas de repente que estão começando agora na caminhada cristã, e de repente você tem que ter paciência com ela, você tem que amar ela, você tem que se doar por ela, você tem que se sacrificar por ela, você tem que valorizar e reconhecer que ainda que esse irmãozinho é tão humilde, que esse irmãozinho é tão simples, que esse irmãozinho às vezes é tão imaturo, mas ele é teu irmão em Cristo, e você precisa amá-lo, e você precisa reconhecer que Deus está na vida dele também. O Senhor Jesus disse que aquele que der um copo de água que seja para um desses pequeninos, sabe o que vai acontecer? Não vai ficar sem a sua recompensa. Irmão, o que Deus quer é que nós vivamos num ambiente de honra, não de desonra, porque de desonra está cheio aí o mundo. É marido desonrando a esposa, é a esposa desonrando o esposo, é o pai desonrando o filho, é o filho desonrando o pai, é o patrão desonrando o empregado, é o empregado desonrando o patrão, e existe um ambiente de desonra, mas você foi colocado nesta terra para fazer a diferença, e você vai manifestar o quê? Honra. Você vai manifestar o seu amor, o teu reconhecimento para essas pessoas. E você fazendo assim, com certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Quem quer aqui o galardão inteiro? Amém, irmãos? Então comece a observar na tua vida. Essa aqui é uma mensagem de reflexão. E está pegando todo mundo. Está me pegando aqui, está pegando os irmãos aí, está pegando para todo mundo hoje. Quem sabe você precisa honrar mais o teu filho. Quem sabe você precisa honrar mais pessoas que parecem até insignificantes na sua vida e que estão passando pela sua vida, e você está perdendo a oportunidade de receber a tua recompensa, o teu galardão. Quem sabe pessoas que de repente são e foram muito importantes na tua vida e você não está dando o devido valor a esta pessoa, mas Deus quer que você viva numa atmosfera de honra, porque se nós nos honrarmos mutuamente, reconhecermos que Deus está na vida daquele que é superior, Deus está na vida daquele que é igual a gente, e Deus está também na vida daqueles que são menores, e que não chegaram, quem sabe, ao nosso nível de espiritualidade, o nosso nível de amadurecimento, e o Senhor Jesus que diz que não ficará sem a sua devida recompensa. Eu quero orar por você hoje, se você quiser fazer um propósito com Deus, de você realmente reconhecer aqueles que Deus envia na tua vida. Reconhecer aqueles que Deus envia na tua vida. Deixar de ser um crítico, deixar de ser um murmurador, deixar de usar critérios seus. Eu não aceito, se não for do meu jeito, eu não aceito. É como aquela irmãzinha que estava na igreja, irmão Pedro, e tinha um pregador pregando, e Deus usava muito esse pregador com milagres, Deus usava esse pregador com manifestações de poder, mas aquela irmãzinha disse assim: não, esse não pode ser um homem de Deus, ele pinta o cabelo, não, ele não pode ser um homem de Deus, homem de Deus não pinta o cabelo, é vaidade. Esse negócio, o irmão tinha uma fraqueza, coitado, ele pintava o cabelo, porque ele ficava branco, né? Eu não pinto, né? Eu deixo o cabelo branco assim, igual o Mauro, assim, ó, o nosso cabelo, né? Fica prateado, né? E a minha esposa gosta, né? Então, não tem problema. E se ela não gostar também, vai ter que gostar, porque eu não vou pintar mesmo, de jeito nenhum, né? Vai ficar tudo branquinho, eu não vou pintar. Mas aquele pregador pintava o cabelo. E a irmã disse: não, esse não pode ser homem de Deus. Esse não pode ser homem de Deus. Sabe o que aconteceu, Érica? Deus abençoou a irmã da direita, abençoou a irmã da esquerda, abençoou o irmão de trás, abençoou o irmão da frente, mas ela não recebeu nada de Deus. Sabe por quê? Porque ela não honrou. A Bíblia diz: creia nos seus profetas e vocês serão sarados, vocês serão curados. Já percebeu que de repente existem pessoas que quando elas vão num lugar, elas
tem um mover de Deus, e Deus age, tremendo, porque às vezes você tem uma expectativa, você diz, não, aquele é um homem de Deus. Eu, quando eu era criança, tinha um irmão na igreja, que se chamava irmão Jerônimo, e aquele irmão Jerônimo, ele era um irmão assim usado por Deus. Deus usava ele. E um dia eu fiquei doente, mas fiquei mal, não parava nada no estômago, e tal, vomitava, e fiquei ruim mesmo, estava assim, péssimo. E eu dizia para minha mãe, chama o irmão Jerônimo, se o irmão Jerônimo orar por mim, eu vou sarar. A minha fé era naquele irmão, por quê? Porque eu via às vezes ele orando e Deus operando, então eu coloquei a minha fé naquilo, né? E de repente deu certo, o irmão, eu já estava uns 3 dias mal, eu era garoto, né? E de repente chegou o irmão Jerônimo lá. O irmão Jerônimo chegou e aí orou. E eu falei, agora eu fui curado. E é tão interessante que a fé de criança, né? Porque eu estava com uma situação que eu não podia comer nada, nem água. Acho que com certeza era uma infecção que eu tinha. E não parava nada no estômago. Até a água que eu tomava, devolvia. E aí eu não queria, porque é uma sensação horrível, né? Você devolver, né? É horrível, uma coisa terrível. Eu era criança, falei, não quero comer, porque eu não quero devolver. Então, eu não queria mais comer. Mas quando o irmão orou por mim, a primeira coisa que eu fiz foi comer. Né? E depois que eu comi, devolvi tudo de novo, tal. Mas no segundo dia eu fui curado, irmãos. A minha fé alcançava. Né? Porque se aquele irmão orar, você já percebeu isso? Que alguns dizem assim, não, se o pastor orar por mim, eu vou ser curado. E é curada mesmo. Por quê? Pela fé que manifesta. Pela fé. Se você reconhecer que este é um homem de Deus, se você reconhecer Deus nessa pessoa, você vai alcançar o milagre de Deus. Mas se você fechar o teu coração, e se você está nesta igreja, irmãos, presta atenção, porque o que eu vou dizer é muito sério. Se você está nessa igreja, mas você não acredita que os homens que estão aqui são homens de Deus, você não vai receber nada de Deus. Se você tem uma atitude de crítica, de ficar qualquer coisa, aquele lá fala demais, aquele lá grita, aquele lá toma água, aquele lá sua demais, aquele é muito parado, aquele grita muito, aquele não sei o quê, aquela lá levanta a mão. E tem gente que fica, aquela lá levanta a mão, aquela canta estridente, aquela canta não sei o quê, aquela canta baixo, aquela canta gritado. Você não vai receber nada. Mas quando você entrar aqui, fechar os teus olhos e dizer, Senhor, eu acredito que este é um servo de Deus, que esta que está ministrando louvor é uma serva de Deus, que este irmão é um enviado de Deus, e que o mover de Deus está aqui nesta igreja. Quando você acreditar desta maneira, o mover de Deus vai vir sobre a sua vida, o poder de Deus vai se instaurar em você, o mover de Deus vai se instaurar na sua família, Deus vai fazer um milagre na sua casa, Deus vai fazer um milagre na sua família, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas enquanto você tiver uma atitude de obstinação, uma atitude de desonra, Deus vai fechar para você as portas. Não porque Ele não possa abençoar, é que você fechou a porta do teu coração para Ele entrar. A palavra de Deus nos diz que o próprio Senhor Jesus, Ele diz o seguinte, olha, vocês não vão me ver mais. Lá em Lucas, capítulo 13, com esse eu termino já, irmãos. Capítulo 13, versículo 35, ele diz, a casa de vocês vai ficar deserta, e vocês não vão me ver mais, até que vocês digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É claro que Jesus estava falando de algo que aconteceria momentos depois, em que ele entraria num jumentinho na cidade, e as pessoas estariam dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas isso também se refere a nós, todos aqueles que você diz, não, este é um enviado de Deus, aquela irmãzinha ali veio aqui na minha casa, orou por mim, me entregou aquela palavra, é uma enviada de Deus. Saiba que vai acontecer aquilo que ela falou, que ela profetizou, que ela ministrou sobre a sua vida. Claro que se for algo ruim, você repreende, né, irmão? Repreende, mas se é algo bom, você aceita, né? Não é assim, né? Quando é de Deus, se é ruim, se é difícil, se é um açoite, se é uma disciplina, se é uma advertência, diga assim, eu recebo tudo aquilo que vem de Deus, vai servir para algo na minha vida. Você crê assim? Levante a sua mão e diga amém. Receba aqueles que Deus envie. O grande problema, às vezes, sabe o que é, irmãos? Que a gente cria uma expectativa em nós.
como os judeus. Os judeus acreditavam que Jesus viria o quê? Num cavalo branco, como o poderoso, o dominador, né? Como o governador de tudo. E às vezes a gente espera dessa maneira. A gente acredita só se for com pompa, só se for com, de repente, muita pompa, né, irmão Márcio? Mas não, Deus usa o Márcio ali no GFI, Deus usa a irmã Márcia ali no Mulher Única, usa a irmã Manuela, usa a irmã Maísa, usa o irmão Mauro, usa os irmãos aqui da igreja, nós mesmos, Deus vai usar, porque se Deus usou um jumentinho, o que custa usar eu, né? O que custa usar a minha vida? É como no retiro de homens lá, né, Márcio? O Márcio, essa semana, deu uma palavra ali, bonita, aqui no encerramento do GFI. Ele falou assim, eu fiquei meio preocupado, que ia fazer o retiro, não ia vir ninguém de fora, não ia vir nenhum pregador, nenhum palestrante, era só nós. Mas o que aconteceu? O mover de Deus se instaurou naquele lugar como nunca. Sabe por quê? Porque Deus não está olhando divisa, Deus não está olhando estrelas aqui no ombro de ninguém, Deus não está vendo a aparência, Deus está vendo o interesse que nós temos de chamar a sua glória para dentro de nós, a sua unção para dentro de nós, o crer nele, ainda que de repente a gente olha, parece que daí não vai sair nada. Irmão, vai sair sim, porque o que sai daqui é o que vem do céu para nós. E se você abrir o teu coração, você vai receber muita coisa que Deus vai enviar para a tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Pode dizer amém? Vamos fazer um propósito, então, de nós honrarmos todos aqueles que Deus levanta para estar na nossa vida. Honrar o grande, honrar aquele que é igual a gente e honrar o pequeno também. Você quer fazer assim? Se você quer fazer, fique de pé.